Olá, povo de Deus, quinta-feira, 27 de abril de 2023, terceira semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 8, de 26 a 40, e João 6, de 44 a 51. Naqueles dias, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. A conversão de um etíope eunuco mostra que a fé cristã quebra realmente todas as barreiras. O etíope era estrangeiro, negro, escravo e mutilado. Assim sendo, as barreiras que nosso relato de hoje mostra a fé cristã vencendo são muito importantes. Quebra da barreira racial, ele é negro. Quebra da barreira nacional, ele é estrangeiro. Quebra da barreira social, ele é escravo. Quebra da barreira religiosa, pois o judaísmo não permitia que uma pessoa mutilada pertencesse à comunidade, e o etíope era eunuco. Outro dado importante do nosso relato de hoje está na descrição do processo de iniciação cristã na igreja primitiva. Encontro, anúncio, catequese, batismo. Somente uma pessoa consciente do ato de que estava fazendo poderia mesmo ser batizada. O batismo era um ponto alto do processo, pois a pessoa teria de ter passado por várias etapas catecumenais para recebê-lo. O etíope é apresentado também como um peregrino. Ora, o que caracteriza uma pessoa peregrina é seu espírito de busca. Está buscando um sentido mais profundo em sua vida. E Filipe é um missionário enviado por Deus, revelando que é Deus o protagonista deste relato. É ele que envia Filipe para o caminho do etíope. O outro aspecto singular neste relato é a questão da hermenêutica, ou seja, da interpretação. Não basta ler a Escritura, é necessário que alguém abra a perspectiva da fé
para mostrar que a Bíblia, espelho da experiência humana, é o anúncio de Jesus Cristo. Quantas pessoas se aproximam de nós dizendo: comecei a ler a Bíblia, mas desanimei. Não entendia nada do que lia. Daí a importância de alguém que vá fazendo com que as visões vão se clareando, na medida que alguém mergulha na leitura da Bíblia. Filipe cumpriu exatamente esse papel. Por fim, o processo tem sua culminância no batismo. Este rito é o sinal que exprime a aceitação de que Jesus é o novo sentido para a vida do batizado. João 6, 44 e 51, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Continuamos no contexto do grande capítulo 6 de João, conhecido como o capítulo do grande discurso de Jesus sobre o pão da vida. Uma vez mais, Jesus afirma ser ele, o pão da vida, o pão vivo descido do céu, o pão que sacia definitivamente a fome, garantindo a vida eterna a quem dele comer. Neste contexto, Jesus se apresenta como aquele que veio de Deus para dar vida definitiva a todo aquele que nele crê. Seus adversários não admitem que um homem possa ter origem divina e, portanto, possa dar a vida definitiva. Começamos o texto de hoje como uma novidade: a atração realizada por Deus. A fé é mesmo o dom de Deus. É como sua atração impressa na pessoa humana. Ao mesmo tempo, citando Isaías, todos serão discípulos de Deus, dá uma pitada de polêmica com os judeus, pois significa que todos aprenderão na escola de Deus e não na dos homens. Assim, relativiza o excesso de confiança que eles tinham em seus ensinamentos, em suas pregações da lei. Mas é, sem dúvida, o versículo 51 que encerra nossa perícope de hoje, o mais emblemático na ótica do exegeta Luiz Alonso Schecker. Este versículo serve de eixo para unir o discurso sobre o pão vivo com a explicação eucarística. Repetindo a frase programática, passa a nova sessão de tema eucarístico marcada pela palavra carne, o que se repete 6 vezes. A relação do sinal dos pães com a Eucaristia é evidente nos 4 evangelhos. A explanação presente tem importância especial porque João não narra a instituição da Eucaristia como os outros evangelistas. Supre-a com essas palavras que esclarecem o sentido dela. Dará, como ele diz, dar-á, significa alusão à Eucaristia. Dar por significa alusão ao sacrifício. Deste modo, o versículo 51 sustenta-se numa síntese teológica: descida do céu, dom e sacrificial na cruz e vida do ressuscitado.
É isso que devemos ter como eixo da nossa vida cristã. Um beijo no seu coração.